O futuro já começou, e ele fala mandarim. Bem-vindo e bem-vinda ao seu ponto de encontro com a vanguarda tecnológica. Das super apps aos algoritmos que moldam o amanhã. Aqui, nós desvendamos o ecossistema de inteligência artificial da maior potência digital do planeta, a China. Conecte-se hoje com a China do futuro. Pensem no seguinte: o que acontece quando um país inteiro decide que a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta útil para o setor de TI, mas o sistema nervoso central de absolutamente toda a sua economia? É uma mudança de paradigma sísmica, né? A tecnologia deixa de ser um software que a gente instala em um computador e passa a ser a infraestrutura invisível. Exato. Aquela que rege desde a rede elétrica até, sei lá, o diagnóstico médico no interior do país. E o mais louco é que isso não é uma projeção teórica para daqui a 50 anos. É o que já está escrito, planejado e orçamentado agora. Exatamente. Pois é. E, bom, olá para quem está nos ouvindo e acompanhando mais uma das nossas análises. O nosso objetivo central aqui, a missão fundamental deste podcast, é justamente divulgar, destrinchar e comentar as inovações tecnológicas reais que estão em curso na China. Sempre com um foco bem cirúrgico no uso prático da inteligência artificial. E, claro, nas vantagens estruturais que essa adoção em massa traz. Com certeza. Então, bom, vamos desempacotar isso. O material que a gente tem na mesa hoje para o nosso mergulho é o recém-aprovado 15º Plano Nacional de 5 anos da China, que cobre o período de 2026 a 2030. O famoso Plano Quinquenal. Isso, e o grande motor desse plano é uma agenda que eles batizaram de AI Plus, ou Inteligência Artificial Plus. E olha, antes da gente avançar sobre a mecânica de como eles planejam fazer isso virar realidade, vale um lembrete importante sobre a nossa abordagem aqui, né? Sempre bom reforçar. O nosso papel é dissecar os dados técnicos, estratégicos e econômicos desses documentos oficiais de forma puramente objetiva. A ideia é observar as fontes, entender a engenharia por trás dessas inovações e as implicações no mundo real, sem endossar ou tomar partido político de qualquer lado. Perfeito! A ideia é extrair o conhecimento que é aplicável. E lendo as diretrizes, a ruptura em relação ao ciclo anterior é muito nítida. Muito nítida. O 14º plano era focado, sabe, no concreto e no aço digital. Era sobre construir data centers gigantes e espalhar antenas 5G por todo canto. Exato. Era a fundação de tudo. Agora, o plano AI Plus trata a IA como a lógica organizacional que vai operar em cima dessa infraestrutura toda. Eles projetam que a penetração de terminais inteligentes e nativos em IA ultrapasse a marca assombrosa de 90%. 90%? Sim, 90% até 2030. Tá, é uma meta muito agressiva. E para entender como uma nação inteira pretende dar esse salto e chegar a 90% de adoção em tão pouco tempo, a gente precisa seguir o fluxo do dinheiro, né? Ver para onde o esforço está indo primeiro. E o primeiro lugar onde essa inteligência está sendo injetada de forma massiva é na base de sustentação econômica deles, a manufatura e a indústria avançada. O chão de fábrica. Isso. A estratégia deles é fundir a inteligência digital com o ecossistema físico através de algo chamado IA incorporada, ou Embodied AI. Tá, e aqui acho que cabe um parêntese. Porque quem acompanha a tecnologia já sabe muito bem o que é automação industrial. Tipo, braços robóticos soldando peças de carros já existem desde a década de 70. Com certeza. Então, qual é a real diferença técnica dessa IA incorporada para a robótica clássica que a gente já conhece e vê nos vídeos de fábricas? Olha, a grande diferença está na previsibilidade do ambiente. A robótica clássica, ela é determinística. Você programa um braço para mover exatos 30 centímetros para a esquerda e aplicar uma força específica. E se a peça chegar a 1 milímetro fora do lugar na esteira? O robô falha.
Ele amassa a peça, trava a linha de produção, ele simplesmente não sabe o que fazer. A IA incorporada muda totalmente essa lógica. Aham. Esses novos agentes físicos usam modelos de visão computacional avançada e processamento em tempo real para entender a física ao redor deles. Eles aprendem a lidar com o caos e as variáveis do chão de fábrica da mesma forma que um modelo de linguagem aprende a lidar com a gramática. Nossa, na prática, é a diferença entre, sei lá, uma caixinha de música tocando uma melodia rígida sempre igual e um músico de jazz improvisando conforme a banda toca. Exatamente. Se uma caixa cai no chão da fábrica, o agente de IA percebe o obstáculo na mesma hora, calcula uma nova rota logística em milissegundos e continua o trabalho sem interrupção. E as fontes indicam que isso não fica restrito às paredes da fábrica, né? Eles estão aplicando essa mesma flexibilidade no gerenciamento das smart grids, as redes elétricas inteligentes. Usando modelos para prever a geração de energia eólica e solar. Hora a hora, otimizando a distribuição nacional de energia. É como dar um sistema nervoso central para a infraestrutura. Mas aí entra uma questão que me deixou muito curiosa. O que tudo isso significa para a ciência pura? Então, isso nos leva ao segundo pilar crítico da estratégia. Toda essa otimização fabril é incrível, mas o plano reconhece uma vulnerabilidade clara, que é a dependência de tecnologias externas. Claro, os controles de exportação, as sanções. Pois é. O documento deixa muito clara a intenção de acelerar a autossuficiência científica para mitigar o impacto das sanções ocidentais. E o que é fascinante aqui é como eles pretendem fazer isso. Conta mais! Eles estão escalando uma disciplina conhecida como AI for Science, usando a IA para reformular completamente a forma como a pesquisa básica é feita. Essa parte me deixou fascinada nas leituras, mas me explica o mecanismo exato disso. Como uma plataforma de computador descobre uma nova liga metálica ou um composto quântico? Pensa no método científico tradicional. Ele é fortemente baseado em tentativa e erro, né? Um cientista tem uma hipótese, vai para o laboratório físico, mistura os compostos, faz os testes e analisa o resultado. E isso leva meses, às vezes anos. Muito tempo. O que eles estão fazendo agora é integrar repositórios de dados científicos gigantescos com modelos fundacionais de IA. Então, em vez de testar fisicamente, o modelo simula computacionalmente milhões de interações moleculares em questão de horas. É tipo o que o AlphaFold fez com o mapeamento de proteínas na biologia, só que aplicado a quase todos os campos críticos da ciência deles. Exato. Eles usam a IA para encontrar a agulha no palheiro virtual primeiro. Aham. E só então eles vão para o laboratório físico para confirmar o resultado, economizando anos de pesquisa em áreas como novos materiais, biomedicina e até no desenvolvimento da futura arquitetura 6G. É literalmente uma máquina construindo a próxima geração da sua própria tecnologia? A IA deixa de ser só uma ferramenta de análise do passado e vira um motor de geração de hipóteses para o futuro. Tá, mas otimizar uma fábrica ou simular reações químicas em um laboratório de ponta, tudo isso acontece em ambientes super controlados por engenheiros e cientistas PhD. A minha grande dúvida, lendo esse plano de adoção, foi como uma inovação tão complexa sobrevive ao caos do mundo real. Fora da bolha, né? Exato. Como isso sai dos laboratórios e chega, por exemplo, a um hospital no interior do país ou a uma escola primária pública lotada de alunos? Esse é o terceiro pilar, os serviços públicos. O texto do 15º plano é muito explícito sobre isso. O objetivo declarado deles não é apenas modernizar a elite costeira, mas usar a IA de forma capilarizada para mitigar a desigualdade regional do país. Interessante. Na saúde, por exemplo, um grande desafio deles é a escassez de médicos especialistas nas províncias do interior profundo. E como eles resolvem? A solução descrita é o uso massivo de diagnósticos assistidos por IA, em instituições de atenção primária. Ah, então isso significa que um médico geralista em uma clínica comunitária rural distante ganha tipo um superpoder? Basicamente. Ele insere os sintomas e os exames do paciente no sistema e um supercomputador treinado com dezenas de milhões de casos clínicos validados sussurra no ouvido dele a probabilidade de uma doença rara, sugerindo melhor tratamento. Isso democratiza a expertise médica de uma forma brutal. E na educação, o salto de escala obedece a uma lógica bem semelhante.
O plano detalha a implementação em larga escala de tutores inteligentes e hiperpersonalizados. Para as escolas primárias? Também, mas o foco vital disso é a requalificação da força de trabalho. Pensa no impacto do que a gente discutiu sobre a manufatura e a IA incorporada agora há pouco, idades técnicas, e muito rápido. Exatamente. O sistema educacional tradicional, só com professores humanos, simplesmente não tem fôlego numérico para requalificar tanta gente em tão pouco tempo. Faz todo sentido. Cria-se um ciclo fechado de adoção. A inteligência artificial automatiza a linha de montagem e, simultaneamente, uma outra IA atua como um tutor individual para treinar aquele operador que foi substituído, ensinando ele a realizar uma função de nível superior. É um planejamento social desenhado em uma escala assustadora de tão eficiente. E isso transborda naturalmente para o quarto pilar, que é o ecossistema de consumo. O mercado do dia a dia. Isso. O plano documenta subsídios massivos do Estado para acelerar a criação de aplicativos que já nascem com IA integrada, desde plataformas de finanças pessoais até o mercado gigante de veículos elétricos conectados e direção autônoma. O que mostra uma tensão interessante aí. Há um controle e um planejamento macroeconômico super centralizado pelo Estado, mas que na ponta resulta em uma hiperpersonalização do serviço para o cidadão comum. Perfeito. Mas olha, a gente precisa falar sobre o elefante na sala. Vamos lá. É impossível rodar modelos de simulação quântica, tutores em tempo real para milhões de operários e milhares de carros tomando decisões autônomas nas ruas, tudo ao mesmo tempo, sem um poder de processamento bruto descomunal. O hardware. Exato. E as próprias fontes mencionam as severas restrições internacionais que a China enfrenta hoje no acesso aos semicondutores e chips mais avançados do mercado. Então, como eles resolvem essa física? A conta simplesmente não fecha. Pois é, esse é sem dúvida o gargalo crítico de qualquer avanço em IA hoje. Para contornar essas restrições pesadas de chips, o plano detalha uma arquitetura de integração vertical engenhosa que eles chamam de estrutura modelo, chip, nuvem, aplicação. Tá, e como isso funciona na prática? Porque é aqui que a coisa fica realmente interessante, pelo que eu vi. Para entender isso, a gente precisa olhar para uma estratégia de infraestrutura específica deles, chamada Dados do Leste, Computação no Oeste. Eu li sobre essa diretriz e queria muito debater isso. Porque pensa geograficamente, né? A densidade populacional, as fábricas de alta tecnologia e o trânsito massivo que geram os dados, tudo isso está concentrado na costa leste da China. As grandes cidades. Mas as grandes usinas de energia verde, tipo o vento e o sol, junto com aqueles desertos gigantescos que são perfeitos e frios para resfriar data centers, estão no extremo oeste. Exato. Então, se eles estão transferindo o processamento de dados do leste para o oeste, como eles lidam com a latência? A física das telecomunicações não permite que o sensor de um carro autônomo em Pequim envie um dado para ser processado no meio do deserto de Gobi e receba o comando de frear a tempo de evitar um atropelamento. Como equilibram isso? Essa é uma excelente provocação. O documento soluciona esse desafio da latência separando a natureza do processamento. Eles basicamente dividem a computação. Como assim? Tudo que exige baixa latência e resposta imediata em tempo real, como os reflexos da direção autônoma que você mencionou, ou o controle imediato do braço robótico numa fábrica, é processado localmente, no leste, ou através do chamado Edge Computing, processado direto no próprio dispositivo. Ah, entendi. É como se fosse o cérebro reptiliano do sistema, os reflexos rápidos e instintivos. Exatamente, a reação de sobrevivência. Já a computação massiva, aquela que requer o processamento pesado de petabytes de dados e que pode ser assíncrona, essa vai para o oeste. O treinamento dos modelos. Isso, o treinamento daqueles modelos fundacionais gigantescos para descobrir novos materiais, as análises de clima, as simulações demográficas. Esses dados frios viajam para o oeste. Dessa forma, eles alinham a fome colossal de energia do treinamento de IA com a abundância de energia barata e renovável de lá. Aliviando a pressão sobre a infraestrutura elétrica da costa leste, é uma coreografia logística impressionante. E além do hardware, as fontes dão um peso gigantesco aos dados em si, né? Sim, eles tratam os dados literais não como subprodutos da tecnologia, mas como um novo recurso natural, quase como se fosse petróleo.
Com diretrizes claras de propriedade, eles estabeleceram um mercado nacional super regulamentado para negociar esses dados. E algo muito peculiar, os chamados corporas públicos. Os repositórios estatais, né? Isso. Basicamente, são imensos repositórios validados de dados públicos, abertos especificamente para o treinamento dessas inteligências artificiais nacionais. E isso fortalece a governança de todo esse sistema. E para alcançar inovações tão radicais de forma rápida, o plano adota uma postura regulatória que eles chamam de regulação baseada em gatilhos, operando muito através de grandes sandbox regulatórios. Sabe, eu fiquei pensando bastante sobre essa regulação baseada em gatilhos. Em vez daquela velha analogia gasta de tentar construir o avião enquanto ele já está em queda livre, essa abordagem chinesa me soa diferente. Como você descreveria? Me soa muito mais como dar a chave de um carro para um adolescente aprender a dirigir sozinho numa rodovia movimentada. Mas você, como Estado, senta no banco do carona, segurando um botão de desligar o motor na mão. Boa analogia. Você dá a ele a liberdade quase total para acelerar e aprender na prática, no caos do trânsito real, mas você corta a força instantaneamente se ele virar o volante em direção ao precipício. É um risco alto, não acha? É uma excelente visualização. E tem os seus riscos, claro. Grande parte do Ocidente regulamenta de forma preventiva, tentando prever todos os cenários de desastre antes de permitir que uma tecnologia, tipo carros totalmente autônomos, circule em vias públicas. Exato, com leis super restritivas desde o dia zero. A abordagem descrita neste plano quinquenal é oposta a isso. Eles abrem essas zonas de testes reais, que são as sandboxes, soltam a inovação na rua, monitoram ativamente os resultados e só intervêm acionando o tal do gatilho quando identificam um risco tangível à segurança pública ou econômica. Eles aceitam conviver com um nível de atrito muito maior na fase empírica? Sim, porque isso acelera violentamente a curva de aprendizado da tecnologia. E se o modelo falhar, eles puxam o freio de mão. E, poxa, se essa máquina gigantesca com essas compensações de latência, robôs operários que se adaptam e uma regulação de alta velocidade conseguir rodar perfeitamente ajustado internamente, a pergunta que precisa ser feita é: o que isso projeta para fora? O impacto global. Qual é o impacto dessa estratégia toda para o resto do tabuleiro global? O documento marca um ponto de virada muito forte na retórica internacional deles. A China deixou de se posicionar apenas um participante do mercado de tecnologia para reivindicar de forma aberta a intenção de liderar a governança econômica e tecnológica do futuro. Eles querem ser os arquitetos. Exato. E se a gente conectar isso ao panorama geral, a estratégia foca intensamente no que chamamos de Sul Global, através de um documento chamado Plano de Ação de Governança Global de IA. Ah, então eles não estão interessados só em exportar o carro elétrico inteligente baratinho ou o robô de logística avançada. Eles querem exportar a própria arquitetura do sistema e os padrões regulatórios que eles desenvolveram em casa. É a exportação de um padrão operacional completo. Se países em desenvolvimento adotarem a estrutura de dados, o modelo de conectividade em nuvem e as normas de governança desenvolvidas por eles, isso solidifica uma influência geopolítica de longo prazo. Muito mais forte do que simplesmente vender produtos físicos, né? Infinitamente mais forte e profunda. E o restante do mundo está prestando muita atenção nisso. As nossas fontes para esse mergulho incluem debates ocorridos no Fórum Econômico Mundial no início deste ano. Tinham painéis lá especificamente focados na economia AI Plus da China. E qual foi o tom das discussões? O que fica claro é que líderes e formuladores de políticas ao redor do globo já perceberam que a gente não está mais falando de pilotos de laboratório ou provas de conceito brilhantes em feiras de tecnologia. Não é mais promessa de feira. Isso. A discussão global deixou de ser sobre, sabe, o que a inteligência artificial vai fazer no futuro distante. A urgência agora é tentar entender o que ela já está otimizando no chão de fábrica em Shenzhen e no hospital comunitário de Sichuan hoje. O resumo essencial de todo esse volume absurdo de diretrizes estratégicas que a gente analisou hoje é justamente a transição de status da tecnologia. A inteligência artificial deixou seu papel de ferramenta acessória ou inovação de nicho e consolidou-se como elemento basal da economia deles. Ela se tornou a nova eletricidade. Virtuais é fascinante. E complexo. Muito complexo. E isso me deixa com um pensamento final
muito instigante que eu queria jogar para quem está acompanhando a nossa análise e refletir. Qual seria? Se a rede elétrica, a descoberta de novos materiais químicos, a gestão de uma sala de aula e toda a logística de uma nação passam a ser orquestradas sob a otimização matemática implacável de modelos de IA, onde termina a inovação humana pura? Aquela faísca meio caótica, ilógica e genial que a gente tem, sabe? E onde começa a eficiência puramente ditada pelas probabilidades do algoritmo? Essa é, sem dúvida, a fronteira mais crítica. A infraestrutura e o poder de processamento determinam a velocidade do avanço da máquina, mas o impacto transformacional final moldará inexoravelmente a experiência humana. Com certeza, nós vamos ter que acompanhar muito de perto como essa fronteira invisível será desenhada nos próximos anos. O mundo todo vai. Pois é. E, pessoal, para todo mundo que acompanhou esse nosso bate-papo até aqui, fica o convite de sempre. Continuem sintonizados nas outras edições do nosso podcast. O nosso compromisso é trazer essas análises detalhadas para que ninguém fique de fora da compreensão de como essas inovações e o avanço prático da IA estão mudando a China e o mundo. Tem muito material bom vindo por aí. Sim, e há outros mergulhos fantásticos no nosso catálogo, não deixem de dar uma conferida. E claro, se a discussão de hoje gerou aquele momento de clareza, se ajudou a desvendar conceitos complexos para vocês, por favor indiquem o nosso podcast para os seus amigos, grupos de trabalho e contatos que adoram tecnologia. Afinal, o conhecimento se torna muito mais poderoso quando a gente compartilha. É isso aí. Um grande abraço a quem nos ouve, continuem questionando o futuro e até a próxima análise.